A comédia do Thiago já era o lance de quebrada? Não. Era lance... Sempre foi muito popular. Muito popular. Mas ele falava de filme, falava não sei o quê, porque ele é meio nerdzinho, o pessoal não sabe disso. Mas ele gosta de uns Harry Potter da vida, sabe tudo, leu todos os livros, falava de trabalho, que ele era gerente de um banco e tal. Então, assim, depois foi migrando pra quebrada, que ele foi contando as histórias da vida dele. Então, ele falava de família, dessas coisas assim, mas sempre foi muito popular. Agora, um negócio que me surpreendeu na notícia, que saiu no Léo Dias. Essa notícia. Fofoca do Léo Dias. E um negócio que me surpreendeu e que me mostrou que, Chesma, a gente tá muito numa bolha. Que, pô, quando a gente fala de 4 amigos, a gente acha que os caras são puta estrela. E no meio da comédia, os caras são o topo da cadeia alimentar ali, tá com 4 amigos, tudo. E na notícia tinha muita gente comentando quem são esses caras. Cara, mas é isso. Isso é o mal do comediante. Não tô falando deles especificamente. Mas tem muito comediante que a gente conhece, que é um pouquinho conhecido. E os caras, você conversa com os caras, eles têm a arrogância de que, cara, você tá falando com o Ed Murphy aqui, sabe? Então não é assim. Eu sei que muita gente tava comentando isso porque gosta de Sorriso Maroto. E o pessoal, o produtor de Sorriso Maroto falou, eles estrelaram, não vieram. Então aí o pessoal tem essa mania de desmerecer comediante também. Não, mas tinha... eu vi não é tão famoso assim. Não, eu vi pessoas que realmente não conheciam, sabe? Porque você vê quando o cara tá... quem é esses caras aí? Pô, estão se achando, tudo. E realmente tinha gente que não fazia ideia de quem era 4 amigos. Exatamente. E essa bolha é muito nossa, assim, porque a gente tá envolvido com tudo. Aqui a gente tá em podcast, mas nós somos humoristas. Quando a gente conversa com humoristas. A gente tem grupo no WhatsApp com humoristas. Então, pra nós, se for parar pra pensar, é um universo que deve ter umas 500, 600 pessoas. Sim. De humorista que trabalha com humor mesmo, de show, de palco, essas coisas. É pouquíssima gente, é muito pouco. Então, o Banguela, o Jacaré Banguela, ele tem uma frase excelente sobre isso, que ele fala, nós humoristas, nós somos muito conhecidos por muito poucas pessoas. Sabe? É cada vez mais nichado. Sim, e acho que tá certo também, assim, sabe? Tem gente que assiste, que assistiu já 1 milhão de vezes 4 amigos, que não sabe o nome deles até hoje. Tem gente que conversa comigo e fala, eu gosto do menino baixinho que dá a estrelinha, que é o Márcio. Então aí a pessoa não tem obrigação. Então ela vê essa notícia e fala, pô, quem são eles? Aí quando vê o vídeo fala, era esse aqui e tal, entendeu? Então, assim, acho que o comediante tem que se pôr no lugar dele também. Eu e os 4 amigos estão certos, que tinham um contratinho ali pra cumprir, mas os comediantes são arrogantes, tem que descer um pouquinho do salto. Ô, Chesman, a gente comentou aqui, mas queria falar um pouco mais desse seu começo de carreira, que também foi o começo do Ventura, não é? Como é que o caminho de vocês se cruzou e foi até onde esse caminho? Tem um cara que eu tenho até hoje no Instagram, ele é terapeuta hoje, ele era dono de um bar na Santa Cecília. E tinha um comediante de Recife que fazia show lá, que era conhecido, que era eu não vou lembrar o nome dele agora. Não vou lembrar. Certo. Dirceu Siqueira. Dirceu Siqueira. E ele é muito bom. O Dirceu é muito bom. E aí ele fazia show num bar na Santa Cecília e a gente fazia open lá. Tá começando open, às vezes você tinha que esperar 1 mês pra fazer 3 minutos e tal. E aí esse cara nesse bar abriu espaço, falando, aqui tem espaço pra open. E aí uma semana sempre iam 2. Uma semana é eu e o Átila Chinhê, outra semana é eu, o Igor Guimarães e o Diego Menassi. E assim. E aí um dia calhou que a gente tava um monte de open lá, e o dono falou, monta um grupo aqui vocês, que vocês estão legalzinho já. Era eu, o Thiago Ventura, o Igor Guimarães, o Átila Chinhê e o Luiz Otávio Rogens. E aí, beleza, vamos juntar os 5 amigos. Que se odiavam. E aí esse Dirceu teve uma treta lá no bar, lá, que ele tava envolvido, e o dono falou, não quero mais você, deixa pra lá e tal, não sei o que teve exatamente. E aí o cara falou, junta vocês 5 aí que vocês já estão fazendo juntos e pega quinta-feira pra vocês. E aí foi o primeiro grupo que a gente montou. Mas o primeiro show meu mesmo, que não foi teste, e do Ventura, que não foi teste, foi junto nesse bar que chama Sacode a Poeira. E a gente fazia, e a quinta era a bilheteria nossa, então dava 5 pessoas, 3, e a gente fazia o show, ia lá
E foi aí que a gente se cruzou mesmo, assim, totalmente diferentes um dos outros. Não, a gente não curtia muito mesmo, assim. A gente tinha algumas questões, assim. É difícil você colocar 5 jovens juntos, assim, e falar, ó, se vira aí. Então a gente tinha nossas questões. E aí depois a gente foi se acostumando um com o outro, foi dando liga, foi legal pra caramba. A gente ficou, acho que 1 ano lá. A comédia do Thiago já era o lance de quebrada? Não. Era lance... Sempre foi muito popular, muito popular. Mas ele falava de filme, falava não sei o quê, porque ele é meio nerdzinho, o pessoal não sabe disso. Mas ele gosta de uns Harry Potter da vida, sabe tudo, leu todos os livros, falava de trabalho, que ele era gerente de um banco e tal. Então, assim, depois foi migrando pra quebrada, que ele foi contando as histórias da vida dele. Então, ele falava de família, dessas coisas assim, mas sempre foi muito popular. E nessa época que a gente estava fazendo show, vinham outros opens fazer show com a gente, que era o Di Lopes, o Márcio Donato, o Gustavo Boleiro, então, Bruno Bolívia. Então, era uma galera que a gente já se conhecia, que tava toda quinta-feira a gente tava lá. E aí, às vezes o show era nós 5, éramos em 5, e fazia 8, 9 numa noite, porque a gente não tinha muito tempo de material também. E aí, começaram a formar grupos entre eles. E aí o Thiago participava de grupo, de participação, eu também, o Átila também, e assim foi expandindo. Então começou mais ou menos a partir daí. E aí depois foi cada um pro seu lado. Quando a gente acabou o show nosso em São Paulo, eles continuaram fazendo por São Paulo, eu fui produzir em Osasco. E aí foi quando saiu o Osasco Comedy e tal, não sei o quê. E aí foi cada um para um lado, mas a gente continuava fazendo show junto. Eles tinham um show, bem no começo do Quatro Amigos, que eles pegaram o Teatro Santo Agostinho, e era época de Groupon, Peixe Urbano, essas coisas. Então, lançava lá e tentava vender a temporada inteira já de Groupon e Peixe Urbano. Então, assim, você ia lá, direto a gente fazia participação, tinha 60, 70 pessoas no teatro para 700. Então, ficava aquele quadradinho assim na frente, a gente fazia o show, e como o pessoal comprava muito esses cupons de desconto, às vezes o pessoal comprava, mas ia só no final da temporada para não perder o ingresso. Tá? Aí chegava nos últimos shows a 300, 400, 500 pessoas, era bem legal. E aí foi a partir daí. E aí, nessa época que eles estavam no Santo Agostinho, o Ventura foi fazer Ana Hickman. Concurso da Ana Hickman lá. Que é aí que deu a virada, né? Que aí que ele já estava indo bem. O concurso ele foi para a final do Risadaria, que já deu ali, o pessoal ficou conhecendo mais ele, e o Dana Hickman ajudou a projetar ele, porque aí ele ia com aquelas roupas feias que ele tinha, as camisas que ele comprava, que eram uns traços vermelhos, a outra uns traços verdes, a outra uns traços azuis, e o pessoal lembrava dele por causa da camisa, era muito feia a camisa. Eu vou fazer uma edição, tá aqui, ó, vai aparecer aqui. Então, você que tá assistindo o programa completo, vai no meu Instagram lá que eu vou colocar aqui, ó. Excelente. E aí foi que ele estourou. Só que aí ele estourou e aí eu tenho que fazer uma justiça aqui. Ele nunca soltou a mão de ninguém dele de galera que começou com ele. Não, então, ele sempre ajudou bastante. Eu já ouvi falar que ele é um cara muito leal. Sempre ajudou bastante. Tem todos os defeitos dele, todos, mas ele nunca soltou a mão de ninguém, não. Então, assim, quando ele ia fazer show grande, ele puxava o pessoal, televisão, pra abrir o solo dele, ele sempre dava preferência pra gente que ele conhecia. Sensacional, isso aí eu não posso falar nada. Caramba, você viu isso que foi falado nesse corte? Que fofoca boa. Eu aposto que você não sabia dessa. E olha só, papo igual esse que você acabou de ver, tem um monte aqui no canal. Então sai procurando por aí que com certeza você vai ouvir mais histórias que você nem imaginava. E aproveite que está por aqui e se inscreva também no nosso canal, ative as notificações. Valeu!